Existem filmes que fogem do comum e existem filmes como A Hora do Mal que definitivamente são uma grande surpresa. Não se preocupa que nessa análise aqui eu vou falar de A Hora do Mal sem spoilers para preservar a sua experiência. Nessa trama aqui a gente acompanha a professora Justine que num belo dia chega lá na escola para dar a aula dela. Só que quando ela entra na sala de aula, ela percebe que todos os alunos que deveriam estar ali sentadinhos não estão lá, com exceção de um aluno. E aí depois é descoberto que essas crianças simplesmente fugiram de casa no meio da madrugada. Ninguém sabe por que elas acordaram no meio da noite e fugiram, e ninguém sabe para onde elas foram. A partir daí, a gente acompanha uma história que tem um desenvolvimento bem grande, onde a gente basicamente acompanha uma visão de um personagem entregando uma peça desse quebra-cabeça de onde essas crianças foram parar. O que quer dizer que aqui em A Hora do Mal a gente vai acompanhar um personagem por um certo tempo, e depois a gente vai acompanhar outro personagem, e depois outro personagem, cada um deles oferecendo uma visão diferente sobre o todo. É o tipo de narrativa que realmente faz sentido lá no final, a gente ter acompanhado esses personagens para chegar naquela conclusão. Posso dizer que isso é debatível, porque tem momentos com alguns personagens que simplesmente talvez não precisavam estar ali, principalmente considerando a duração de 2 horas desse filme. Mas o que acontece é que o diretor Zach Gregor consegue tecer uma teia tão confiante nessa forma de contar a história que você fica ligado, totalmente conectado no que você está vendo. Você percebe que o diretor configura alguns planos que são aparentemente simples, como por exemplo uma hora que um personagem está correndo no meio de um beco, ou quando esse mesmo personagem está escalando a parede de uma casa. Tudo parece que poderia ser enquadrado, filmado de um outro jeito, mas parece que o diretor resolve dificultar o trabalho dele e filma esses momentos de uma outra forma mais inovadora. Que mostra que aqui com esse filme o diretor Zach Gregor quis mostrar que eu sou um diretor de cinema. E você percebe isso não somente por causa da direção do filme, que é muito boa, muito competente, mas também pela forma que ele elabora o roteiro. O Zach Gregor fez tanto a direção do filme quanto o roteiro dessa história. Você percebe que ele tem o controle da narrativa, que ele quer chegar num certo ponto no filme, mas para isso ele vai fazer o espectador passar por uma grande jornada, cheia de dúvidas, cheia de personagens, que a gente fica pensando quais são as intenções de cada um deles, até a gente chegar à conclusão do filme, que é uma doidice total. E eu vou acrescentar aqui uma expressão que eu não gosto muito de usar, mas que eu acho que se encaixa aqui por falta de uma definição melhor, que é aquela famosa frase, esse filme aqui não é pra todo mundo. No caso, é basicamente a conclusão desse filme, que talvez não vai ser pro gosto de todo mundo mesmo. Principalmente pelo fato de que é adicionado alguns elementos de humor, alguns elementos de comicidade lá pra meia hora final do filme. E aí o filme começa a oferecer respostas pra gente, respostas essas que talvez não sejam entregues de uma forma que a plateia goste. Eu vou dizer que pela minha experiência pessoal, eu não me importei com o humor, mas com certeza você pode sentir um estranhamento aí nessa mudança de tom. Eu confesso que na hora de dar a nota aqui final para esse filme, eu fiquei em dúvida entre dar 5 fantasminhas ou 4 fantasminhas e meio no Fantasmômetro da Tomei um Susto, que é como eu analiso as obras aqui. Mas eu fiquei pensando que é muito difícil a gente ter um filme de terror que inove na forma de contar sua narrativa. E aqui em A Hora do Mal a gente consegue ver leves escorregões ali na trama, atitudes que personagens tomam que não fazem tanto sentido se a gente for olhar direitinho, mas o principal foi alcançado. Eu fiquei totalmente conectado com o mistério, com o enigma. Eu queria saber o que estava acontecendo, e para esse sentimento ser despertado em mim, tudo no filme funcionou. Atores, direção, trilha sonora, a forma que a narrativa anda. É um filme de terror que tem um certo subtexto ali com a questão do armamento, sobre a legislação de armas, que é bem específico lá dos Estados Unidos, sobre a forma que essas comunidades norte-americanas são abaladas por essas tragédias com armas que a gente vê em colégios por aí. Você tem esse quê de alegoria aqui em A Hora do Mal. E por conta de todos esses fatores, eu vou dar 5 fantasminhas aqui no Fantasmômetro da Tomei um Susto, porque definitivamente A Hora do Mal é uma experiência diferente. Eu admito que eu gosto de valorizar e premiar filmes que tentam ser diferentes, que tentam algo de novo. Se prepara para uma jornada louca, doida, cheia de absurdos, principalmente lá no final, quando você for assistir A Hora do Mal, que vai estar em cartaz nos cinemas a partir do dia 7 de agosto. Essa foi uma análise que eu tentei ser o mais conciso possível, senão eu iria entrar no campo dos spoilers. É bom que você vá ver esse filme, de preferência, sem nem ter visto o trailer. Quanto mais você não souber sobre essa trama, bem melhor vai ser a sua experiência no cinema. Então é isso, me siga para mais dicas e análises de filmes e séries de terror, suspense e mistério aqui na Tomei um Susto.